O podcast fala sobre missões. E eu vejo um grande campo missionário do Fábio é o CT Judá. Show. Então, Show. existe várias formas de fazer missões. Uhum. Você, né, ofertando, você indo com seus pés, né, você estando em outro país, Uhum. né, e existe missões que você faz onde você está. Uhum. E o Fábio, ele tem um grande projeto com isso. Queria que tu contasse pra gente, Fábio, em Ó. relação ao CT Judá, missões no CT Judá. Show. Vamos lá, missões, né? Missões, como o John falou, tem vários tipos, né? E eu me apego muito nessa questão de fazer missão onde a gente está estabelecido, né? Sim. É muito importante, fundamental, os missionários de campo, os missionários de oferta, né? Mas eu também creio que é muito importante onde a gente está estabelecido, a gente ser um campo missionário, né? Sim. Forte. Então a gente sempre fala lá no CT Judá, a nossa nação, minha, da minha esposa, o CT Judá, ele, sem treinamento Judá, para entender como é uma base missionária lá, é que eu não queria, Fábio, eu não queria, então já incrementando o que a gente estava falando de apresentação, eu trabalhava na VEG, eu estudo mecânica, né? Estudei usinagem desde os 14 anos. Já fui de esporte, já fui atleta um bom tempo atrás. Esse ano fazem 11 anos que eu iniciei no esporte, no Muay Thai. E idas e vindas, chegou um tempo que eu não queria mais saber de Muay Thai. Então afastei. Esse tempo ali foi um período um pouco até complicado. Aí foi onde eu conheci a Karina, conheci a igreja, conheci a casa dos filhos. E ali, papo indo, papo vindo com a galera da igreja, alguns rolês, alguns passeios. Ficaram sabendo que eu era do Muay Thai, que eu já tinha dado aula, que eu lutava, porque eu não comentava isso com ninguém. Ah, por que tu não volta? Por que tu não volta? Vai, vamos, quero ver e tal. Voltei bem na pandemia. No meio da pandemia eu voltei da aula, uma antiga equipe que eu participava. Voltei da aula, tinha 2 alunos, um em cada horário, por causa da pandemia, né? Sim. O Paulinho é um deles, é um dos alunos. Hoje o Paulinho é o matchmaker da academia. Ele que fecha todas as lutas, ele que é o responsável, né? Então eu não cuido dessa parte, é tudo com ele. Aí tinha eles e a gente foi indo no meio da pandemia. E começamos a nossa missão, né? Sim. Já estava na igreja, começou a missão, muitas pessoas vindo. Determinado tempo a gente fundou o Centro de Treinamento Judá e ali a gente começou a colocar os nossos princípios, porque até então, como eu trabalhava, dava aula para uma equipe onde tinha uma liderança, eu precisava honrar aqueles princípios, mas não coincidiam mais, né? Sim. Devido à minha conversão, então eu decidi fundar minha equipe. Este foi o nome, decidi depois que Deus mandou. Não é bem assim também, né? Deus manda e a gente obedece, né? Porque tem um propósito, como o John falou lá, é um campo missionário. Muitas pessoas, teve pessoas que se conheceram, casaram na igreja. Muitas pessoas, poxa, tava com uma atleta lutando pela primeira vez e ela falando, né? Essa semana, ela falando, eu cheguei aqui na academia arrebentado, tomando remédio, depressão, ansiedade, crise de identidade. E o Muay Thai transformou a minha vida. Meu Deus. Então essa é a missão. Sim. Ela não está na igreja. Não. Ela não se converteu. Mas ela se transformou. Meu Deus. Então eu acho que esse é um fator muito importante para quem é cristão. Sim. Porque Deus sempre vai nos dar uma profissão onde Ele quer que a gente seja um instrumento de transformação. A consequência da pessoa ir para a igreja ou não é o agir do Espírito Santo, no tempo que o Espírito Santo determinar. Sim. Não cabe a mim. Sim. Eu sei o que é certo, o que é errado, a verdade que eu vivo, mas eu não posso impor isso nas pessoas. Por isso que eu faço que o meu estabelecimento, a minha academia, seja um local de transformação, de experiência para as pessoas. Sim. Então, mais importante é a transformação do caráter. Poxa, ver uma pessoa saindo da depressão e da ansiedade. Então eu vejo que a maior missão que a gente faz lá hoje é isso. A gente ajuda, o pessoal lá é muito família, muito parceiro, arrecada valores, arrecada cesta básica, a gente sai na Páscoa, sai no Natal entregar
doce para as crianças, brinquedo. Mas eu acho que a maior fonte, o maior princípio de missão que a gente faz lá é ser um agente de transformação. Onde a pessoa entra lá um drogado, mas ela sai de lá liberta. Sim. A pessoa entra lá com o passado todo arrebentado, mas está construindo uma carreira. Poxa, essa menina, né, que lutou, fez a primeira luta, já é professora lá também. Sim. Tá entendendo? Então esse é o propósito, essa é a minha missão. Sim. Então, esse é o meu campo missionário no CT Judá. A consequência, igreja ou não, aí não cabe a mim decidir, né? Sim. Eu sou muito cauteloso nessa parte, né? Sim. Eu sei a importância, às vezes eu olho pra pessoa, sei que ela precisa, Sim. mas não cabe a mim fazer isso, né? Existe um tempo para todas as coisas, né, Fábio? Uhum. Tempo determinado para tudo. Então não adianta enfiar de goela abaixo Sim. Deus, igreja, né? E simplesmente as pessoas elas começam a ser transformadas através de pequenas atitudes. Né? Às vezes nem abre a boca para falar de Jesus, mas nas tuas atitudes reflete Jesus. E isso é muito forte. Porque as pessoas elas vão olhar para o Fábio e vão falar: cara, o que o Fábio tem? Por que ele é diferente? E assim, consecutivamente, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, cara, porque toca num ponto. Eu oro assim pra Deus, e talvez eu preciso melhorar muito nisso, mas é muito difícil eu convidar uma pessoa para ir para a igreja. Mesmo as que estão lá na academia, que querem, que perguntam: ah, Deus isso, mas Jesus isso, a tua vida é isso. Então as pessoas veem o meu testemunho da Karina, né? E eu acho que assim, a maior ponte para a pessoa querer ir para a igreja é o meu testemunho. Sim. Se a pessoa não vê que eu tenho caráter, que eu sou educado, que eu trato bem, que eu faço as coisas direito, não adianta eu falar de Jesus. É que nem tu falou, empurrar Jesus goela abaixo. Sim. Então talvez eu tenha que melhorar, o Espírito Santo vai me transformando, mas eu não consigo convidar as pessoas. Sim. Eu preciso com que elas vejam em mim, assim como tu falou. Então assim, pode perguntar a galera que foi ali através da gente, da igreja, né? Não... Talvez tem que melhorar, né? Tem que ser transformado, né? Mas não é o meu jeito. Sim. Né? Não sou eu que escolho, é o Espírito Santo. Eu acho que o testemunho precisa falar mais do que as nossas palavras. Meu Deus. Não é, Forte. isso. Meu Deus, a gente vê hoje um monte de crente que fala um monte de coisa, mas não vive o que fala. Sim. Eu prefiro mostrar o que eu vivo do que ficar falando coisa. Sim. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Tem gente que fala muito e Posta todo dia o versículo no Instagram, mas não vive versículo. Sim, verdade. Melhor do que postar é viver, né? Melhor do que Pô, falar. cara, eu posto todo dia Mas então eu sou bem seleto nessa parte, eu fico bem na minha. E a pessoa vai indo. Sim.